Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus, soberano Pai, agradeço, Senhor, porque nesta manhã, Senhor, nos reunimos para aprender a Sua palavra, Senhor. Reunimos entre irmãos, em comunhão, Senhor, para ouvir do Seu Espírito Santo, Pai, que o Senhor nos revele a palavra nos nossos corações essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui presente, Senhor. Protege, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa, Pai. Dá discernimento, Senhor. E a vida daqueles que também não puderam estar aqui presente hoje, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço, meu Pai. Fica com a gente nesse devocional de hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. A gente tem. São, como o Lucinha falou ontem, são 8 Ais. Eu acho que fica mais fácil para a gente, ao invés de a gente ler o texto todo, a gente lendo um por um e discutindo ele. A gente podia ler o primeiro aqui, a gente parou no 13 ontem, né? A gente podia ler o 13, fazer uma discussão, depois a gente ir avançando um a um. O que vocês acham? Pode ser? Muito Acho bem. que fica muito difícil se a gente ler tudo de uma vez e depois querer discutir, né? Eu acho que a gente ganha mais tempo lendo assim por pedaço e já falando. Eu penso, a minha opinião, não sei se os outros concordam. Vamos ler esse primeiro aqui, então. Ó, no 13. Ai de 13. vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O meu entendimento aqui, eu acho que está falando em relação à questão dos fariseus ali, fazendo os questionamentos, assim, né, para Jesus, a resistência que eles têm a crer em Jesus Cristo, né? Tá confrontando Jesus o tempo todo e não permitindo que os homens, né, possam segui-lo, né? Possam crer que Jesus é o Messias, né? Então, eu acho que aqui faz essa referência, que ele não deixa eles entrarem, eles não entram, né? E também não deixam os outros entrarem, né? Então, acabam sendo uma pedra aqui de tropeço aqui tanto aos judeus, né? Como talvez aos gentios que estão ali, né? Acho que faz referência a isso. É. Alguém tem algum entendimento diferente dessa parte? Do 13? Aqui caracteriza bem, no meu entendimento, Fábio, também, complementando o que você disse, a ausência, né, de arrependimento, que exatamente é até um pouco de redundante aí o que eu estou falando, mas assim, é a palavra bem chave aqui, né? A ausência de arrependimento, que nos leva a crer no Salvador e, consequentemente, né, termos a nossa morada celestial, né, garantida pelo sacrifício de Jesus. Então, assim, eles nem não tem nem arrependimento, nem sequer remorso, que é um sentimento horrível, né? Remorso, né? Que foi o que Judas teve, mas eles nem têm, e os seguidores dele também não, eles colocam os fardos, como a gente viu ontem, nas costas deles, que faz com que eles também não se arrependam. Esse é o meu entendimento desse ai aí. Não sei se Lucas tem outra opinião, Ruth, Mário. Acho que é um conjunto, né? É tudo isso que vocês falaram e também o fato de você trouxe um ponto, o fardo, né? Que eles colocam nas costas. Por eles acharem que são os mestres da lei, né? Eles, eu acho que colocam um fardo muito grande nas próprias costas, né? De seguir ali a lei e seguir de uma forma como se fosse realmente muito pesada. E eu acho que
pelo fato desse fardo que eles colocam nas costas das outras pessoas, né, da dificuldade que eles mostram do que é ser um seguidor de Jesus, do que é, na verdade, a salvação, e o julgamento que eles impõem também na sociedade, né? Porque os fariseus, eles apontam muito o dedo por eles acharem que são os mestres, né? E acho que é tudo um conjunto. Eu acho que quando a gente for colocando mais pra frente, eu acho que voltar um pouco mais para trás, mas ele mostra, né, sobre um pouco sobre isso que eu tô, não sei se ficou claro, mas o fato deles apontarem muito o dedo, julgarem e colocarem um fardo muito grande nas costas das pessoas, fecham as portas dos céus para as pessoas, porque as pessoas e também a questão da hipocrisia, né? Porque eles, ao mesmo tempo que eles fazem isso, as pessoas de fora também veem que muitos não praticam o que dizem, né? Porque a palavra de Deus fala sobre misericórdia ao próximo, né? E eles não praticam isso. Então, por conta de um conjunto de coisas que eles praticam de forma errada, fecham as portas dos céus para as pessoas que querem entrar. O trecho anterior fala isso também, aqui, ó, lá no 3, versículo 3 desse mesmo texto, sabe? Escrito, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fatos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Esse trecho anterior aqui dos ais fala muito sobre a hipocrisia aí que vocês estão comentando aí, do fardo pesado, né? Que colocam sobre os homens, mas eles mesmos não querem carregar esses fardos, né? Que é Exato. o legalismo, né? É. Cadê Mário? Tá aí, não, Mário? É isso aí. Acho que é tudo um conjunto, né? É. Vamos prosseguir. O 14. Pode ler, Fábio. Sim, Ai, Lúcia, Mário, por tem favor. alguma. Mário, É, sobre o Eu, eu, pref- eu AIS 3? preferia, eu preferia falar assim mais aglobado, né? Com Hum, outros ais juntos, né? hum, Porque aqui são muitos ais hum, e um é agregado ao outro, porque é um conjunto, né? hum. Que que pesa sobre as pessoas que estão na frente do ministério e não o fazem corretamente. É muito, porque a palavra de Deus ela é muito clara. A quem mais é dado, mais é cobrado. E esses fariseus que Jesus cita e até os denomina como hipócritas, eles faziam tudo isso. E aqui eles nos revela que os escribas e fariseus impunham sobre os outros cargas que eles mesmos não carregavam, exploravam as viúvas, as pessoas que eram para ser conservadas, que eram para ser tratadas, eles se aproveitavam dessas pessoas, mas os olhos de Deus estão em toda parte e ele vê tudo isso. E aqui ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Porque Deus sabe o que está por dentro da mente da pessoa, o que a pessoa está fazendo ali. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Por que a gente vai na casa de alguém no propósito de levar a palavra, de levar um conforto, mas o que está por trás disso? Será que não há algum interesse particular? Tudo isso é contado no mundo espiritual. Nosso Pai lá em cima, ele está observando
as atitudes, tudo tem seu preço. Nós não podemos usar de subterfúgio para poder levar vantagem ou se aparecer com o nome de Deus. E todos esses ais aqui falam a respeito disso, que eram praticados antigamente e até hoje é praticado por muitas pessoas que se dizem que é de Deus, mas no fim são lobos, né? Mas está aqui, para a gente ficar esperto. Vocês querem continuar lendo aqui? Está aberta a oportunidade, amados. E ai das viúvas aqui, diz que eles aproveitavam muito das viúvas, né? Eles eram bastante injustos com as viúvas, porque às vezes elas tinham herança e eles até tentavam tirar as heranças dela para trazer para dentro do templo, da sinagoga ali, né, para serem distribuídos entre eles. Então eles não tinham essa preocupação de cuidar das viúvas, né? Tinha alguns aqui que eram cruéis com as viúvas, que diz minha nota aqui sobre em relação a esse outro ai aqui. Eu vou ler esse 15 aqui, o próximo a gente, quem quiser discutir os três anteriores. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Prosélito é, Convertido. né? Oi? Na minha tradução tá convertido. Convertido, né? Prosélito é o ato de evangelizar, né? De converter a pessoa, né? Seguidores, né? Também pode ser, né? Seguidores. Qual é a tua versão, Lucas? Como é que tá na tua versão? Tá convertido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido Ah, e é. Pronto, é. Tá certo. Ah, é um convertido, é que eu não tinha escutado direito. Na minha tá prosélito também, que é seguidor, né? É o zelo cego, né? O famoso zelo cego. É o zelo que não é zelo. Na verdade, é o contrário de zelo, mas eles pelejavam tanto para conseguir esses discípulos de uma forma astronômica, né? Assim, aí por isso que eu estou chamando aqui de zelo, era um zelo cego, né? Para conseguir esses seguidores. Só para dizer que tinham seguidores, discípulos que estavam com eles, porque na verdade, é como disse o ai anterior, né? Que eles nem entravam no céu e nem deixavam os seguidores deles entrar também, porque eram realmente hipócritas mesmo, hipócritas na essência da palavra. Com relação às viúvas, é o que Fábio disse também, realmente eles tinham costume, né, dos líderes religiosos, né, judaicos, eles entravam nas casas das viúvas e faziam aqui prolongadas orações por elas, que era para poder elas fazerem ofertas aviltantes para eles, e elas era no intuito de ajudá-los, porque elas criam que eles eram homens de Deus, né? É por aí esses ais que eu, no meu entendimento. É, e mais interessante que a gente, né? A gente conhece muita gente, mas a gente não pode julgar, viu? A gente tem que ficar na miúda, porque eu mesmo vivo esse problema, sabe? Constantemente eu tenho defrontado com pessoas que aparentemente, né, servem a Deus, mas no intuito, no interior dessa pessoa, eu vejo que ele não procede como tal. Mas eu não posso falar, não posso julgar, porque quem sou eu para julgar as pessoas, né? Mas ao meu ver, eu vejo que aquilo não está certo. Mas só cabe a Deus julgar, né?
Essas coisas são muito sérias, sabe, irmãos? É muito sério. Mas a palavra de Deus é ela que defronta, ela que confronta a gente. É ela que confronta. Nós estamos aqui lendo, e cada um que está vendo, que está ouvindo, que vai ouvir, vai fazer o seu próprio julgamento. Se você estiver errando em alguma coisa, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você tem a chance de retroceder, de fazer o certo, né? Porque é por isso que essa palavra está aqui, para que nós ficamos atentos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né, que percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, uns fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que nós. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é o devedor. Então, amados, o que é o ouro do templo? São as almas que ali estão. É o que está dentro de mim, é o que está dentro de você. Olha, é muito sério essas coisas. É muito sério. Seja sincero para com Deus em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. Seja aberto, nem que você tenha que pagar o preço. Deus, amados, ele nos coloca nos mínimos detalhes, no mínimo detalhe para provarmos. Olha um detalhezinho que aconteceu comigo ontem mesmo. Eu fui com um amigo me chamou para ir com ele, bem próximo aqui, a uns 5 quilômetros daqui, colocar uma porta no armário. E eu fui com ele. Lá chegando, né, entramos na casa da pessoa, no quarto, começamos a montar os móveis lá. Eu fui só ajudar ele. E num determinado momento, ele tinha colocado lá um monte de parafuso. E para não deixar os parafusos lá, ele pegou e falou: pega aí para mim, Mário, por favor, esses parafusos. Eu peguei os parafusos e coloquei no meu bolso. Todos aqueles parafusos. E na hora de ir embora, eu peguei todos os parafusos e olhei assim e falei: pô, eu estou precisando de uns 3 ou 4 parafusos desses. Mas eu não vou pegar para mim. Um parafuso desse, tinha mais de 50 parafusos. Mas eu falei: não, vou colocar tudo dentro da caixa. O que é um parafuso, 2 ou 3 desse daqui, para ele não vai fazer falta. Vai me servir, mas não, eu não vou fazer isso. Esse parafuso aqui não é meu. Se eu quiser, eu peço para ele. Ou eu posso comprar. O que é um parafuso? Então são coisas, amados, que às vezes parecem insignificantes. Um parafuso. Eu me lembro quando eu trabalhei na CIS durante 12 anos. Uma agulha que caía na minha perua, que eu era chefe de equipe, que caía na perua, eu chegava e falava: tá aqui, ó, essa agulha aqui é da empresa, não é minha, caiu aqui na perua. Eu podia muito bem pegar aquela agulha para mim, não ia fazer falta para a empresa. Mas não, amados, é nos mínimos detalhes que você é provado. Então nós temos que tomar muito cuidado em todas as coisas. Eu não me deixei envolver por 3 parafusinhos ou 4. Não, de forma nenhuma. Por um parafuso ou por uma agulha, não. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus é comigo. É por isso que eu fui escolhido. Porque é nos mínimos detalhes que Deus nos escolhe, amado. É nos mínimos detalhes. Eu, antes de conhecer a Deus, já agia desta forma. Porque meus pais me ensinaram. Porque fui orientado pelos meus pais. Então, amados, vamos preservar aquilo de mais importante que nós temos, que é o caráter, a honestidade. Deus está nos observando. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você
está te observando a todo momento. E é nos mínimos detalhes que você é provado. Amém, amados? Dona Lucinha, a senhora quer ler pra gente esse trecho do 16, desse AI, 16 ao 22, Do por favor? 16 ao 22. Posso ler, amém. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Pronto, Fábio? Ou continua? Se a senhora quiser continuar, pode ler mais um pouquinho, então. Ai de vós, o 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Continua, Fábio, para. Lê logo o resto dos ais. Vamos dar uma Ai de paradinha vós. aqui. Hã? Vamos dar uma paradinha aqui nesse daqui, então. Tá certo. A gente discute ele. Uhum. O anterior ali, né? O primeiro AIS ali, que faz a comparação entre o ouro e o santuário. Depois faz a comparação entre o altar e a oferta, né? E, e eu acho que essa comparação, ela trazendo... Outro dia o James fez uma comparação muito bonita, né? Da questão do templo. O templo é nós mesmos, né? Nosso coração, né? Somos nós, né? E o que Jesus aqui vem alertando é sobre aquilo que é realmente importante, né? Não as coisas externas, mas as coisas internas, né? Sobre o nosso coração, não sobre os nossos atos, né? Sobre a nossa generosidade, sobre o nosso amor, não sobre, né, quando ele fala do altar e da oferta, né? Não é aquilo que a gente aparenta ser, né? Mas aquilo que a gente realmente é, né? Aquilo que a gente realmente é que importa, né? Então, ai de vocês cegos, né, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, né? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem pode jurar pela oferta que está sobre o altar? Fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E, e aqui fala, né? Acho que essa oferta aqui do altar tá falando de Cristo, de Deus, né? E que é mais importante, né? É a própria pessoa de Deus, né? De Jesus, Espírito Santo, né? E não aquilo que a gente aparenta estar entregando para Ele, né? Que fala, portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. Quem jurar pelo santuário, por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro, e do
caminho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e o engoles o caminho. Eu tenho uma frase outro dia que eu tenho na minha parede aqui que alguém falou. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Que a lei gera medo, né? E a graça gera gratidão, né? Eu acho que é muito relacionado a isso que a gente está lendo, né? Porque tem muito legalismo, né? Gerando medo, gerando, né? E aqui fala, né, que Deus é um Deus de justiça, né? De misericórdia, né? De fé, né? É um Deus que nos agracia, né? Que nos perdoa o tempo todo, né? Basta nos arrependermos, né? E não é pela lei, né? Mas pela graça de Deus. Não é pelo que a gente faz, não é pelas nossas obras que seremos salvos, né? Que nos aproximamos de Deus, mas é pela graça dele, né? A senhora lê esse 25 também, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Meu Deus, hein? Que forte. É a aparência, né? Mostrar uma coisa que não era e o que a gente vê muito hoje. É pregar algo que não é, ou sou isso, quanta gente que a gente vê aí afora pregando, o que não vive, pregando, que não vive não é só pastor, padre e líderes religiosos, não. Pessoas mesmo que vivem dentro das igrejas, aí a gente vai ver lá em Mateus 25, quando chegar na parábola das 10 virgens, a gente vai ver que todas elas estavam na igreja. Então, tem muita gente da igreja sendo fariseu, praticando farisaísmo, assim, mesmo. Com relação a juramento, só referendando aqui o que está em Mateus 5, 34 até o 37, aí eu vou ler aqui sobre juramento, né? O que Mateus, no capítulo 5, verso 34, a partir do 34, diz: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é. Aliás, eu vou ler a partir do 33, diz assim: Outrosim ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pela terra, porque nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Verso 37 é que tem assim o desfecho. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Então, assim, eu penso, eu não sei, esses juramentos aqui que ele fala, referendado aqui por Mateus 5, 33 até o 37, é exatamente, a gente não pode jurar, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, porque a gente até brincando de jura por Deus, literalmente e rasteiramente falando, juro por Deus, juro, eu quero é cegar, se não for isso, se não for aquilo, não, não, jurar, nem por uma coisa, nem por outra, porque como é que eu vou jurar pelo céu? Eu nem sei o que é o céu, eu não conheço o céu. Como é que eu vou jurar por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, como diz aqui em Mateus 5? Como é que eu vou jurar pelo filho? Quero que meu filho morra se isso não aconteceu ou aconteceu. Quer dizer, jurar é a palavra, a nossa palavra, a palavra do cristão. Tem que ser sim, sim, não, não. Porque ele é muito enfático quando é esse desfecho aqui no verso 37 do capítulo 5, que a palavra, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que proceder, o que passar, o que ultrapassar disso vem do maligno. Na hora que eu juro por Deus, vem do maligno. Na hora que eu juro pelo céu, vem do maligno. Na hora que eu juro pela terra, pelo filho, pela minha saúde ocular, vem do maligno. Não pode. O que a gente diz tem que ser sim, sim, não, não. É isso que eu entendo aqui, né? Eles não estavam, os fariseus, eles não pautavam os juramentos dele pelos princípios do Senhor, né? Então, eles não se incomodavam, estavam jurando aí, profanamente, como eles viviam. E como muitos vivem hoje em dia,
mesmo dentro das igrejas. É isso. Engraçado, né, ele usar essa palavra jurar nesse trecho, né, e ao mesmo tempo fazer a comparação, né, entre o que é realmente importante e o que não é, né, entre o que é profundo e o que não é, e que é superficial, né, e usa a palavra jurar, né, e é justamente lá que a senhora puxou agora, lá do capítulo 5 para nunca jurar, né, nunca jurar. Ela tá no mudo, né, não, Lucinho. A senhora tá no mudo, dona Lucinha. Tá no mudo, dona Lucinha. Lá em Miqueias, Fábio, Miqueias capítulo 6, versículo 8, Deus fala: Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade e, e diz assim: E, ó homem sábio, verá o teu nome, ouvi a vara a quem a designou. Então, o que Deus quer de nós é isso, mano. É que Deus pede de mim, de você, é que nós praticamos a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Humildemente, humildemente. Essa palavra humilde na nossa língua, na nossa boca, na nossa mente, está a todo instante. Tem que haver a todo instante. Humildade, 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 a todo tempo. Humildade, 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 humildade. Os humildes herdarão a terra, amados. Humildade, 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 sempre, sempre, a todo momento. Humildade. Em todas as áreas da nossa vida, humildade. Sede humilde, sede paciente. Ah, Senhor, nós precisamos disso, viu? E como precisamos. Esse dia eu estava lendo um livro aqui que falava sobre vulnerabilidade, né? O autor ele tinha descoberto que o caminho da felicidade é estarmos em vulnerabilidade, estarmos vulneráveis, andarmos, né, questionando sem, vivendo sem medo, né? Mas estarmos vulneráveis para que a gente possa crescer, né? Como pessoa, como ser humano, né? E ela ficou ali uns 3 capítulos falando sobre, né, isso para chegar nessa conclusão que era a vulnerabilidade que traria felicidade para a pessoa, né? E eu ficava olhando ali e falei, pô, mas isso aqui já faz uns 2000 anos que está escrito, já tá escrito isso aqui. Ela só trocou o termo, né? Que a vulnerabilidade é a humildade, né? Ela só bastava buscar na Bíblia, né? Que a gente andar em humildade, né? O tempo todo, né? Nos permitindo, né, errar, né? Sendo honestos com as pessoas, né? Verdadeiros, de coração, né? Não uma capa, né? De proteção. Acho muito legal aquele paralelo que a Camila, lá do Método CIS faz, né? Do post-it, né? Das capas que a gente vai se protegendo, as pessoas vão, às vezes, ofendendo a gente ao longo da vida e a gente vai colocando camadas de proteção, né? E toda vez que alguém, né, ofende a gente coloca mais uma proteção, mais uma proteção. E aí a gente não consegue acessar o nosso eu, né? A gente fica inacessável, né? São camadas de proteção que a gente acaba criando e deixando de viver aquilo que a gente realmente tem, né? O nosso interno, né? Aquilo que nós somos, né? E o grande desafio é realmente a gente se desprender dessas camadas, né?
desprender através do perdão, através da misericórdia, né? A gente se desprender dessas proteções para poder viver o nosso melhor, né? Nossa abundância, aquilo que Deus realmente colocou dentro da gente, né? O poder do Espírito Santo possa aflorar na nossa vida, né? Ontem aconteceu um fato engraçado, eu até liguei pro Lucas para a gente jogar um futebol aqui, Lucas, isso que eu te mandei bem cedinho, uma mensagem. E aí fui jogar bola com o pessoal novo ali numa praça que tem aqui perto, e tava eu e meu filho lá brincando, né? Aí tinha um rapazinho lá, novinho, aí teve uma bola lá que ficou meio arisco, aí a segunda bola ele pegou, me empurrou assim, aí chamei ele, falei, tá tudo bem e tal. Tá tudo bem. Aí teve uma outra bola, coloquei o pé na bola, levantou macho, veio pra cima de mim, eu também sei bater. Que... Falei, então eu vou pra casa, eu não vim aqui pra brigar, não, né? E aí ele virou, quando ele viu que eu ia embora mesmo, falou, não, não, tô brincando, pode ficar, que é que vai faltar um. Aí eu olhei pra ele e falei assim pra ele, falei, deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita em Jesus? Aí ele parou, né? Olhou pra mim, ué, acredito. Falei, então nós somos irmãos, pra que a gente vai brigar? Aí dei um abraço nele assim, ele ficou olhando meio esquisito, né? Aí daqui a pouco ele mudou totalmente, né, a atitude dele, né? Porque se eu tivesse talvez tido uma atitude de enfrentamento, né? Se eu tivesse me vestido com aquela capa, né? Com aquela cebola e tivesse me mostrado, né? Machão pra cima dele, ah, só bateu eu também que sei, então vamos bater, então vamos isso, então vamos aquilo. A gente age, né? De forma mais, né? Mais humana, né? Uma forma espiritual, né? A gente caminha no espírito ali e fala, meu irmão, vem cá, nós somos irmãos, deixa eu te dar um abraço, vai. Né? Então, às vezes uma pequena atitude dessa, né? Seja onde for, né? No nosso trabalho, né? Dentro de casa, né? Já quebra, né? Quebrou o coração dele na hora ali. E ele virou meu melhor amigo, já não brigou mais comigo e virou um amor ali, porque a gente foi na fonte, né? A gente foi na fonte. Né? Com certeza. Não tenho dúvida desse abraço aí, viu, Varão? Não tenho dúvida. Um abraço é muito valioso. E aqui, continuando aqui, que eu falei para vocês abrir lá em Miqueias, que fala a respeito, né, que a Bíblia me levou lá. Ainda fala que ainda há na casa do ímpio tesouros da maldade e medida escassa, que é abominável. E ele fala, devo considerá-los puro com balanças falsas e com bolsa de pesos enganosos? Pois os homens ricos estão cheios de violência em seus habitantes, falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. E Deus dá a resposta aqui, no 13. Assim eu também te farei enfermo, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Então, as pessoas, às vezes, né, o mundo aí fora não sabe por que eles ficam doentes, por que eles adquirem doenças como câncer, doenças que às vezes o cara tem que gastar muito para ser curado. É por causa da maldade, é por causa da balança enganosa, é por causa da mentira, a falta de perdão, a falta de humildade, a arrogância, o orgulho, a avareza. Todas essas coisas levam a pessoa a sofrer. Ela paga um preço muito alto na sua maneira de agir, de se comportar, de explorar as pessoas, né? Porque Deus está vendo todas as coisas. Nada escapa aos olhos de Deus. Ô, Luquinhas, fala alguma coisa aí, meu querido. Só ouvindo aqui vocês, muito ensinamento, né? Eu acho que a palavra de hoje ela fala muito forte aos nossos corações sobre hipocrisia. E
E eu acho que é interessante a gente sempre fazer, né, quando a gente vai fazendo devocional, é a gente tentar pegar, o que a gente está lendo e tentar colocar na nossa vida, né? De que forma, pegar os pontos que a gente está lendo aqui e espelhar com a nossa vida, falar assim, o que será que no meu dia a dia que eu faço, que eu ajo, que eu vejo que vem de encontro, né, com o que eu tô lendo. Porque muita gente lê e pensa, isso aqui foi uma história que já aconteceu, não acontece mais, mas na verdade tudo que a gente lê na Bíblia, tudo é muito atual, né? A Bíblia ela conta o passado, o presente e o futuro, então ela é muito atual. Então é interessante a gente refletir, né, em tudo isso que a gente está lendo e espelhar nas nossas vidas, né? E não só ficar pensando nos fariseus do que a Bíblia está falando aqui, né? Mas de que forma, né? Porque ninguém aqui é perfeito, né, pessoal? Todo mundo aqui erra, todo mundo aqui peca. Às vezes no momento ali de distração fala de uma forma que não deveria, age de uma forma como não deveria. Então, acho que é interessante a gente pegar todos esses pontos, né, que a gente está lendo e refletir na nossa própria vida. Em que ponto será que a gente está errando da mesma forma que está escrito, né, do que Deus está tentando revelar aqui para a gente, né? Acho que é nisso que eu estou refletindo aqui e também ouvindo tudo que vocês estão falando. Mário, lê pra gente do 29 até o final. E, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabam, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eles asseguram que tudo isso sobrevirá a esta geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. É muito bonito porque no meio de tudo, de tanta porrada, né, que ele vem dando aqui, ele mostra aqui também o caráter amoroso, né, dele. O caráter de Deus é muito bonito. É isso aí, pessoal. Vocês querem finalizar? Acho que com algo mais sobre essas últimas. A parte aqui que ele fala, né, no trecho do 29 que você leu agora, falando sobre toda a trajetória, né? Jesus já vem profetizando todas as coisas que vão acontecendo ali, né? Dos fariseus, né? A hipocrisia deles, da perseguição, né? Da não aceitação, né?
E fala aqui, né? Por isso eis que envio profetas, sábios e escribas, né? A uns matareis, né? E crucificareis, outros, né, serão açoitados nas vossas, né, sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, né? Então a gente vê aqui, né, em Atos a gente vê muito isso, né? Os cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, açoitados, né, crucificados. E uma coisa bonita aqui de tudo isso é que, mesmo eles fazendo tudo isso, né, Jesus continua de braços abertos esperando eles, né? E foi o que aconteceu justamente com Saulo, né? Então, a história de Saulo, né, que é relatada lá em Atos, sobre a perseguição dos cristãos. E, então, Jesus, ele não fala isso tudo para condená-los, né? Mas ele fala tudo isso aqui para alertá-los, né? Alertá-los para que eles se arrependam, né? E se voltem a Cristo, né? E isso foi, né, tem sido muito bem relatado ali. Foi a história de Saulo, né? Onde Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e ele, né, tem a conversão e todo o ministério de um judeu, né? Um judeu que fazia tudo aquilo porque achava que estava servindo a Deus, né? Matava cristão porque achava que era assim que ele estava cumprindo as leis, né? Mas ele se volta ao arrependimento né, então Jesus vem trazendo esses ais aqui justamente para que eles sejam alertados, né? Para que eles, né, Jerusalém aqui, né? E aí ele fala aqui do sangue, né? Do sangue do justo, né? Abel, até o sangue de Zacarias, né? Será clamado pela terra. Aí eu tentei procurar aqui no chat GPT quem é esse Zacarias que aqui no 23 aqui. Aí fala que há diferentes interpretações sobre a identidade dele. Tem a Zacarias, filho de Joiada. Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava se referindo a Zacarias, filho de Joiada, um sacerdote que foi morto no pátio do templo, por ordem do rei Joás. Esse relato aparece em 2 Crônicas. No entanto, ele não era filho de Baraquias, mas de Joiada. É que fala Zacarias, filho de Baraquias. Outra possibilidade é que Jesus se referia ao profeta Zacarias, autor do livro Zacarias no Antigo Testamento. Esse profeta era filho de Baraquias, que correspondia ao que Jesus disse. Porém, não há registro bíblico de sua morte violenta no templo. E outra possibilidade é um erro de transmissão do texto. Alguns estudiosos sugerem que o nome Baraquias pode ter sido um erro da cópia ao longo dos séculos e que Jesus realmente se referia a Zacarias de Joiada. Esse trecho final, Jerusalém, Jerusalém, né, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Até hoje, né? Até hoje a gente está nesse processo, né? De, de os judeus não aceitam Cristo, né? Como Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Meus Alguém quer queridos. comentar? Nossa, Marco. Serpentes, raça de víboras. Olha como Jesus ele se refere àqueles fariseus hipócritas. Ele não diminui. Serpentes, raça de víboras. Palavras pesadas, né? Como escapareis da condenação do inferno? Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Aqui, primeira de João, capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno
e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as do seu irmão justas. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Como é que são as nossas obras? Como é que nós andamos? Como é que nós vivemos? Como nós procedemos no dia a dia? O que se passa dentro do nosso interior? Quais são os nossos conflitos? Porque o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Quem é que vence dentro de você? Você consegue dominar o seu eu? Você consegue fugir? Você consegue resistir ao mal? Há desejo no seu coração de praticar o bem, de amar o próximo como tem que ser amado? Essas são as perguntas, amados. E Deus nos faz hoje para que possamos refletir. Porque aquilo que Jesus queria mesmo é isso. Ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. A pessoa que recusa, amada, a palavra de Deus, que recusa conhecer Jesus, coitada, nós temos que ter dó dessa pessoa, porque ela está condenada, está enfadada ao pecado, à morte eterna. A palavra de Deus é bem clara, amados, é bem clara. Devemos olhar para dentro de nós e ver, olhar para essa palavra aqui, porque as suas próprias obras eram más e as do seu irmão justas. Então, amado, pelos seus frutos os conhecerei a árvore, se ela é uma árvore boa ou uma árvore má. Então, que os nossos frutos, amados, sejam bons, para que as nossas árvores sejam boas. Que as nossas atitudes, nossas maneiras de agir no dia a dia sejam boas, visando sempre o bem do próximo, para que nós sejamos justificados, amados. Deus fala que nós já estamos justos, já estamos justificados por causa da palavra que vos tenho dito. Vós já estáis limpos, ele nos diz. Vós já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho dito. Quando a palavra de Deus entra em mim, entra em você, ela nos purifica. Ela nos dá vida, nos dá esperança, nos dá aconchego, nos alimenta. Isso é muito bom. Poder estar aqui com vocês, amados, participando desse devocional, lendo cada versículo, relendo. Isso é maravilhoso. O que nós podemos esperar mais? Só a volta dele. Vamos estar sempre orando um pelos outros, para Deus nos dar força, para continuarmos firmes nesta pegada. Vamos chegar lá, gente. Amém? Amém. Deus te abençoe, Lucas. Deus te abençoe, Ruth. Deus te abençoe, Dona Lucinda. Amém. Deus te abençoe, Samuel. Amém. Samuel, sobre o Zacarias, tá? Esse Zacarias, é o Zacarias profeta mesmo, como diz no próprio livro dele, né? No próprio livro de Zacarias, no verso 1:1, só referendando isso aí, para tirar essa dúvida que o chat GPT traz, né?
a informação, mas na própria Bíblia tem, no livro de Zacarias, no capítulo 1, verso 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Quer dizer, o Berequias era filho de Ido. Então, é o Zacarias mesmo profeta. E eu só queria, já passa aqui do 8:3, na verdade, o que o Lucas falou sobre cada um se colocar dentro disso aqui. Quando, no capítulo 22, que a gente vê, eu acho que o Lucas não estava presente, no verso 11, quando fala da veste nupcial. E a pergunta que tinha um homem lá, no meio deles, estava lá misturado, o povo do reino, lá da igreja. Mas, de repente, chegou o Senhor e diz, ei, você não está com veste nupcial, não, sai. Vaza. Eu estou usando minhas palavras, claro, na gíria, vaza. Você não está com veste nupcial, então está tudo misturado na igreja hoje em dia. E aí a gente, é como o Lucas falou, a gente tem que se colocar, porque todos nós somos pecadores, todos nós lutamos dia após dia, é uma luta diária da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E se a gente não tiver realmente alicerçado na palavra, cadê a nossa veste nupcial? É a pergunta que nós devemos fazer mesmo. Senhor, sou eu que não estou com a veste nupcial? Dentro disso aqui tudo, porque esse capítulo 23 de Mateus não é só para os fariseus daquela época, não. Da época de Jesus, não. É da época de hoje. Porque, como diz a Bíblia, é passado, presente, futuro, é o jornal que se lê amanhã, como dizia Billy Graham. A Bíblia é o jornal que se lê amanhã. Então, assim, é fantástica a sua colocação, Lucas, porque cada um de nós temos que nos colocar aqui dentro desse texto. Ver qual é o nosso telhadozinho de vidro, porque todos nós somos falhos, sem exceção. Se eu sou honesta de não ficar com 5 centavos de alguém, mas eu já peco em outra coisa. Se eu luto contra a ira, aí Mário já é honesto demais, mas ele tem outra coisa. A Lucinha luta contra a ira, mas eu tenho essa característica também da honestidade. E assim, todos nós temos um telhadinho de vidro que todo dia nós temos que lutar contra ele dentro da palavra. Só isso. Obrigada. Amém. Os escravos do pecado, né? Nosso papel é identificar os pecados e se libertando, né? Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, já tínhamos sido arrebatados. E olha que a gente tem um monte de defeito, não é só um nem dois, não. A gente escapa de um, mas cai no outro. Pelejando todo dia, porque se não for assim, gente, cadê a nossa veste nupcial, né? Na hora que a gente não pode julgar ninguém, o que a gente pode julgar são atitudes. Coração é de Exatamente. Deus. Atitudes a gente pode julgar, sim. Pelos frutos a gente aquilo que eu falei. olha a árvore. Nós devemos olhar para dentro de nós para não julgar ninguém, porque é complicado. Coração não, atitude sim. Atitudes de alguém, até a própria Bíblia, né, nos embasa para isso, né? Se tiver um irmão que peca, chame ele caladinho ali, exorte. Se ele não quiser atender, chame outro, testemunha, exorte, e por aí vai, né? Atitude, coração, só Deus, né? Mas tem no meio dos crentes, dona Lucinha, tem muitos Naamã, que está com a lepra escondida. É isso que eu digo, a gente tem que se colocar todo dia e examinar primeiramente nosso coração. Verdade. Depois, não, meu Deus, eu preciso muita ajuda do Espírito Santo, viu, Mário? Jesus amado. Tem que rir para não chorar, porque eu vou te falar, viu? Nada, a gente tem que está em nós, viu? Mas a gente tem a gente que sai, olha, nós saímos do Egito, mas o Egito ainda está dentro da gente, dona Lucia. Mas graças a Deus tem o José do Egito, na figura de Jesus Cristo, que nos libertou através do seu sangue. Se não fosse isso, estaríamos Glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos orar para encerrar esse devocional de hoje. Não sei, caiu. Caiu a internet dela. Ora para a gente, seu Mário, para a gente encerrar. Sim. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso,
Mais uma vez, Senhor, estivemos aqui diante da tua presença, Pai, com esses momentos maravilhosos, Pai. Estudando, lendo, refletindo, explanando a sua palavra, Senhor, nos alimentando dela, Senhor. Muito obrigado, papai, muito obrigado pelas revelações aqui, Senhor, pelo que o Senhor falou a cada um de nós, Pai, e que ainda vai falar, Senhor, para aqueles que tiverem a oportunidade de assistir. Pai, enche-nos da tua graça, Senhor, do teu poder, da tua unção. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Oh, Pai, abra os nossos caminhos, as veredas, oh, Pai, para que possamos caminhar debaixo do teu átrio, Senhor. E que nada nem ninguém venha nos separar do teu amor, Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa nossas famílias, Pai, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos e os nossos inimigos ocultos, ó Pai, que não conhecemos, ó Deus. Mas que o Senhor possa estar abençoando a todos igualmente, Senhor. E nós tenhamos um dia de vitória, Senhor, na tua presença. Eu que te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.